graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, com aqueles que acompanham pela internet, e que o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, aplique a palavra que será ministrada aos corações. Vamos orar mais uma vez. A Deus bendito, rogamos pelo poder do Teu santo nome, pelas Tuas misericórdias, que abençoe a todos nós. Fale conosco, nos instrui e encha-nos da Tua vontade, e que possamos viver alegremente tudo aquilo que Te agrada. Afasta de nossa mente, de nosso coração, todo trabalho, toda a hoste maligna, tudo que tenta nos desviar dos Teus caminhos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana eu fiquei pensando muito a respeito de pessoas positivas e pessoas negativas. Ah, pastor, é muito ruim estar do lado de uma pessoa negativa. Concordo. Mas será que também não é muito ruim estar ao lado de uma pessoa só positiva, colocando você para baixo? Sim, é aquela que diz, olha, tudo vai dar certo para mim tudo dá certo, para você não. Por isso que eu acho que a ideia de pensamento positivo, ele é até bom em alguns aspectos. Mas o cristão não tem pensamentos positivos. O cristão tem uma vida positiva. A questão dele não é só alguns pensamentos que passam em sua mente, mas é aquilo que Deus diz a respeito dele. O que Deus diz a respeito de você? Você conhece as promessas? Você conhece as palavras que o Senhor falou a respeito dos seus filhos e filhas? Por exemplo, em uma das cartas, o apóstolo Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Numa outra versão diz assim: animem uns aos outros. Ou seja, que você seja um instrumento de Deus para fortalecer aquele que talvez, por um motivo ou outro, esteja abatido. Outro detalhe muito importante é que o cristão, a esperança maior dele não está nessa vida. O apóstolo Paulo, ao tratar desse assunto, ele chega em um extremo de dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja que extremo que o apóstolo Paulo chega, mas preste atenção no que ele diz: se a nossa esperança em Cristo, se aquilo que você aguarda do seu Salvador se limita apenas, frise, apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Se nós quiséssemos fazer uma construção diferente dessa mesma frase, seria mais ou menos o seguinte: a nossa esperança está em Cristo para essa vida e para a vida por vir. Por isso, nós somos as pessoas mais felizes da terra. O povo de Deus deveria ser o povo mais feliz. Isso não significa sorriso nos lábios. Nem sempre você está feliz, você está sorrindo. Olha, se eu estou trabalhando e o lugar demanda, exige que eu tenha um procedimento sério, eu não vou ficar sorrindo para todo mundo. Mas eu posso estar feliz mesmo estando sério. Porque a felicidade de um cristão não está baseada na circunstância, mas numa pessoa chamada Jesus Cristo. Vamos ver hoje. Aqui o apóstolo Paulo se refere a respeito dessa história de animar-se. Como que eu e você podemos dar força um para o outro nessa caminhada. Abra as escrituras, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tentando te situar um pouco no contexto do texto que vamos ler, estava acontecendo uma coisa na igreja. Os irmãos estavam ficando tristes, abatidos por causa de várias circunstâncias, e alguns a respeito daqueles que já morreram. Aqueles que já morreram em Cristo, porque havia também perseguição. E muitos cristãos, por causa de serem cristãos, eram mortos. Diga-se de passagem, o primeiro diácono, Estevão, um dos primeiros diáconos, foi morto apedrejado. Imagino que os outros diáconos devem ter pensado: será que eu sou o próximo? Então o contexto que ele está escrevendo, esse texto que nós vamos ler, é de situações onde o povo de Deus começava a questionar: e aí, como é que fica esse negócio de vida e morte, ressurreição, esperança? Diz assim no capítulo 4, a partir do versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí vem o versículo que eu disse: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, qual o sentimento que deve vir na tua mente, no teu coração? Quando você para pensar nessa palavra, ela te estimula a prosseguir na caminhada. Por que eu digo isso? Não poucos cristãos confessam que são de Jesus, mas só para essa vida. E a esperança dele é que Jesus lhe dê dinheiro, lhe dê um carro, lhe dê saúde, lhe dê uma casa. De forma nenhuma desprezamos esses aspectos. Não estou falando que não tem importância. Tem importância sim. E o próprio Senhor falou: ó, eu sei que vocês precisam comer, eu sei que vocês precisam beber, eu sei que vocês precisam se vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? É que você esteja em sintonia com a vontade do Pai. Essa sintonia com a vontade do Pai vai transformar a tua vida de tal maneira que você olha para esse texto aqui e fala: meu Deus, que promessa linda. Mas olha só o que ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, falta de conhecimento com respeito àqueles que dormem. Quem são esses que dormem? Aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Para não vos entristecerdes como os demais. Que demais? Que não tem esperança. Fulano já partiu, será que eu vou encontrá-lo? E aquilo vai deixando a pessoa triste. Essa semana, conversando com a minha irmã por telefone, eu comecei a lembrar da minha mãe, chorei, fiquei triste. Mas meu Deus, tanta lembrança bonita que vem na minha mente. Vocês não tiveram o privilégio de conhecer a Dona Ermelinda, mas era uma descendente italiana, daquelas ferozes. Cavada de vassoura era o de menos. Chinelo dele não errava uma pontaria. Mas o exemplo de garra e de determinação
ficou impregnado em mim. Até que a minha esposa fala de vez em quando: como você parece com a sua mãe. Eu falei: graças a Deus. No que se refere à determinação, à garra. Mas eu ficar chorando a morte da minha mãe todo dia resolve? Vai trazê-la de volta? Eu ficar em dúvida se ela está ali, se ela está lá, vai tornar minha vida melhor? Não. E era o que estava acontecendo aqui. Algumas pessoas, pensando naqueles que já tinham morrido, começaram a se entristecer, e não viver a esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo escreveu isso também na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Tanto no capítulo 15 de 1 Coríntios, como na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ao tratar desse assunto, ele tratou porque a igreja estava precisando. A igreja precisava entender que a esperança nossa não se resume só a essa terra. E isso tem que trazer algo no nosso coração. Não pode passar batido, servirmos a um Jesus ressurreto, e eu não vivo com a fé nessa ressurreição. Olha só o que ele diz. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Diga amém. Amém. Então, ó, você é uma pessoa que crê nisso, tá? Então aqui não está falando só para eles lá em Tessalonicenses, está falando para a igreja presbiteriana Filadélfia e para você que estiver assistindo pela internet. Diz assim: se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, como nós cremos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já morreram. Esses que dormem aqui não é sono, não, é que já morreu. Quem morre em Cristo, segundo as Escrituras, já vai estar com o Senhor num lugar determinado, que ainda não é o paraíso, mas já é um lugar maravilhoso, consciente, não dormindo, conversando com o Senhor, mas aguardando a ressurreição do último dia. E quem morre sem o Senhor, já vai estar num lugar terrível, terrível, aguardando também o juízo. Só que aqui ele está se referindo especialmente àqueles que estão em Cristo. A ideia é consolar, a ideia é confortar, a ideia é renovar as forças daquele irmão, daquela irmã, que nessa vida presente está passando lutas e não vislumbra uma saída imediata, de entender, vai passar. A luta nossa não vai durar a vida inteira, pensando que você tem a vida eterna. Considere que a tua vida é eterna, não vai durar a eternidade, é por um breve momento aqui. E ele diz: nós cremos assim? Cremos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a sua vinda. Paulo entendia que ele está vivo na vinda. De modo algum precederemos o que dorme. Paulo quebrou a cara. Paulo morreu, Jesus não voltou. Certo? Errado. Totalmente errado. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, o que significa a esperança da volta de Cristo, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, e segundo o ensino dele, dos apóstolos, esperavam a vinda de Cristo agora. Por isso que está plenamente certo o que Paulo escreveu. Quando Jesus vem? Agora. Quando Jesus vem? Já. Quando que vamos preparar? Amanhã. Não. E está preparado, meu irmão? Deixa eu te frisar um negócio aqui, preste bem atenção. Está preparado para a vinda de Cristo? Não é estar com pecado e sem pecado, porque ele só vem buscar pecadores. Ele não vem buscar o santão que é perfeito. O santão que é perfeito era ele, só ele. Ah, pastor, mas então eu posso estar em pecado no último dia? Depende, o que você chama de estar em pecado. Se você quer viver em pecado, você não é de Cristo. Se você quer viver errado, você não está na lista aqui que ele está falando. Se a tua decisão é viver errada e não se importa com o Senhor, você não está com Cristo. Você só está agregado a uma igreja, talvez. Mas voltando aqui, preste bem atenção. Quando ele fala, nós os vivos o que ficarmos, não vamos primeiro que os outros.
Quem quer chegar primeiro no céu? Ah, pastor, se eu morrer eu já vou. Eu não estou falando desse jeito. Fica tranquilo. Eu estou querendo dizer o seguinte: Jesus voltou, eu quero chegar lá primeiro. Vai ter essa disputa boba? Não vai. Não vai. Mas aqui o apóstolo Paulo está frisando o seguinte: nós, os que estivermos vivos na hora da sua vida, não vamos ter que passar pela morte. Depois, se você quiser ler outro texto sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, principalmente o final. Não vamos passar pela morte. Por que eu não vou passar pela morte? Porque você já morreu. A Bíblia diz que você já morreu com Cristo, já está crucificado com Cristo. Você já não vive para você, você vive para Deus. Por isso que se Jesus voltar agora, você não vai precisar morrer para depois ressuscitar, porque você já morreu com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós não vamos primeiro do que eles. Mas o que vai acontecer? Presta bem atenção. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo, os que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro. Aí é uma escala mesmo. Então, Jesus não veio buscar a gente, deixa a gente num cantinho e depois ressuscita os outros. Não. Ressuscita os mortos. Você já pensou o que é ressuscitar morto? Pastor, precisa ter osso? Não. Então como é que ele vai refazer? Ele criou do pó. Do pó torna a existir. A passagem maravilhosa de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, é só para você entender uma coisa: que Jesus traz vida onde você não vê vida. Jesus faz recompor todo o nosso organismo, todas as nossas juntas, medulas, tudo que é necessário para que você seja de novo um ser humano, todavia sem pecado. O apêndice maligno do pecado não vai estar junto. Então não vai ter esse negócio de você falar, eu vou primeiro, eu vou segundo. Ainda que seja fila, não importa. Se você for o último, você não vai se sentir o último. Se você for o primeiro, você não vai se sentir o primeiro. Porque esse tipo de sentimento é nosso. É dessa terra. É do egoísmo humano. Mas pensa o seguinte na cena da ressurreição. Terra deu os seus mortos. Começa a formar gente. Gente que morreu começa a se formar. Sei lá se vai dar estralo ou não. Tem filme que faz dar estralo. Pode até dar estralo sem problema. E de repente está a pessoa vivinha. Se não tinha perna, agora tem duas pernas. Se usava óculos, vai estar sem óculos. Se estava com problema no rim, não vai estar com problema no rim, viu, dona Cláudia? Fica tranquilo, glória a Deus. Se tinha alguma imperfeição intelectual, debilidade mental, não vai existir. Você vai ser perfeito como perfeito foi a criação. Deus, quando fez o homem e a mulher, falou, ficou muito bom. Você não vai ser mais ou menos bom. Você vai voltar a ser o muito bom lá de Gênesis. Todavia sem chance de cair. Então, glória a Deus. Amém. Sem chance de cair. O capiroto e os capetas dos infernos não vai poder mais te atentar. Aquela inclinação tua para o mal vai deixar de existir. Pastor, e nós que tivemos vírus? Calma, vai ter para você também. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Nesse texto aqui, ele não explica. Vamos dar um pulinho lá em Corinto. 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa marcado aí Tessalonicenses. Olha que lindo. Tem pessoas que vêm para a igreja, traz caneta, lápis, papel, anota tudo isso aí. Depois você vai ler com calma. Depois anota aí Ezequiel 57, 1 Coríntios 15. Tem um monte de texto aí depois no boletim também para você dar uma olhada. Mas vamos ver esse aqui que é muito especial.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele quer dizer? Juntando os dois textos. Que o homem natural, pecador, não consegue herdar o reino de Deus. Carne e sangue aqui significa homem segundo o curso natural. Carne e sangue normal, como existe hoje, não vai herdar o reino dos céus. Olha o verso 51. Eis que vos afirmo um mistério. Que é o mistério? É o mistério revelado aí, irmão. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Quanto tempo vai demorar? No abrir e fechar de olhos. Tem esse negócio de 10 etapas não. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Alguns teólogos usam o termo corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É você, sendo você, sem o pecado e sem as consequências do pecado. Então aqueles que ressuscitam, já ressuscitam nessa base. Aqueles que estão vivos são limpos completamente da influência do pecado e têm seu corpo transformado. Entendeu, Letícia? É bom, né? Pensou? Olha que coisa linda. Pois é necessário que este corpo, 53, corruptível, ou seja, que se corrompe, que se degrada, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então os mortos que ressuscitaram e os que estiverem vivos vão ser revestidos de imortalidade, ou seja, vão ter aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem e que Ele prometeu: eternidade. Oh Deus, que lindo, que lindo, aqueles que creem, que lindo, que imagem linda, que imagem linda, que promessa linda. Mas olha só a morte aqui, tomando um capote, presta atenção na morte tomando um capote, já viu isso? Presta aí, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, maravilha. Você consegue entender que nem a morte, por isso que o apóstolo Paulo fala, Romanos 8, marca mais um: nem a morte, nem principados, nem poderes, nem capiroto empregado, nem capiroto chefe te separa de Jesus. Nem a tua própria esquisitice, nem o teu próprio pecado de estimação consegue te separar, porque você foi comprado e esse pecado de estimação vai ser banido. Você vai vencê-lo. Você vai vencer porque Deus fez você para ser um vencedor e não fracassado, espiritualmente. Toma cuidado com isso. Tem gente que quer ser vencedor segundo o mundo e está quebrando a cara. Tem gente que quer ser vencedor segundo o curso deste mundo e muitas vezes está caindo na cilada do diabo. Eu vou ser vencedor passando a perna nos outros. Pecado. Não é assim. Eu vou ser vencedor sendo honesto, porque com a bênção de Deus é mais do que tudo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E não é porque você merece honra, é porque Ele prometeu. Você entende o que é promessa? Eu me entristeço quando eu vejo irmãos que não esperam as promessas de Deus. Tem alguns que nem sabem o que Deus prometeu. Vamos só ficar no hoje, agora. O Senhor prometeu que os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso anima a tua vida? Pastor, eu não sei se fulano está no céu ou está no inferno. Na dúvida está no céu. Pronto. Algum problema com isso? Pastor, mas se estiver no inferno? Eu não estou falando que está no céu, está no inferno. Também na dúvida, prefiro crer que está no céu.
Principalmente aqueles que eu preguei já partiram. Eu posso crer assim? Posso. Não estou falando que é taxativo, estou falando que é fé. Pastor, será que lá no céu eu vou encontrar meus parentes? Se essa lembrança for boa, sim. Se for uma lembrança triste, não. Entendeu? Mas como não, pastor? A Bíblia diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem dor. Se você for ficar olhando e procurando alguém que você não identifique, e com isso você for ficar triste, esquece, você não vai ter. Porque isso poderia gerar pranto e dor, e lá não vai ter pranto nem dor. Olha as promessas aliviando a barra para o teu lado. Olha as promessas amansando o coração. O quanto é importante você entender as promessas. O quanto é importante. No piscar de olhos, eu e você seremos transformados. Então vamos pensar em algumas verdades a respeito desse texto. Primeiro, Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo. O nosso Senhor está vivo. Para de crer no Jesus filosófico, no Jesus intelectual, no Jesus que está lá na história de 2000 anos atrás. Nosso Jesus está hoje vivo, diz a palavra de Deus, e está sentado à destra do Pai, de onde intercede por nós. Isso é a palavra, isso é a promessa, isso tem que confortar a minha vida. Eu saber que aquele que me ama está do lado do Pai falando assim: Pai, cabeção do Hélio errou de novo, mas eu acertei a ponta, pega leve com ele, dá só um cascudo. Pronto, só um túmulo, só para ele ficar esperto. Entende o que é intercessão? Jesus do lado do Pai falando: ó, Gabriel é meu. Ah, mas é meu. Japinha lá está comigo. Comprado pelo sangue. Fala bem. Não é porque ele mereceu, porque Deus quis. Deus quis chamar você, filho. Olha que bênção. Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui de Tessalonicenses, a primeira coisa que me destaca, e eu quero que você destaque também, é que Jesus, versículo 14, morreu e ressuscitou e está vivo. E essa tem que ser a nossa alicerce, a nossa base. Ok? Guarda isso contigo. O teu Senhor, Jesus de Nazaré, Senhor dos senhores, Rei dos reis, morreu sim numa cruz, sofreu, padeceu, foi humilhado e desprezado, foi morto por nossa causa, foi enterrado lá naquela gruta, ressuscitou, apareceu para todo mundo, para ninguém falar que era comédia, que era piada, e subiu aos céus. Está vivo. O meu Jesus não está preso numa cruz. Meu Jesus subiu aos céus. Esse é o Jesus que eu creio, é o poderoso. Oh, maravilha quando a gente lê Apocalipse e fala: e os seus olhos são como fogo. E ele fala que vem num cavalo vencendo e para vencer. A imagem de Jesus em Apocalipse tem nada a ver com aquele Jesus mirradinho, tadinho, assim, é tudo fraquinho. Não. É um Jesus poderoso, forte, vencedor, onde ele vai expor ao desprezo todos aqueles que escarneceram e zombaram, onde ele vem e mostra quem ele é para aqueles que tanto desprezaram e tanto desprezam até hoje. Esse é o nosso Senhor. Segundo, Jesus prometeu que vai voltar. Pastor, vai estar demorado. Cada vez que você fala demorado, deve dar aleluia, que eu estou tendo chance. Aleluia, que mais gente pode entrar nesse barco. Porque o dia que chegar, como foi nos dias de Noé, não vai dar. Jesus, aguarda um cadinho aí que eu vou converter. Não dá. Jesus, espera um pouquinho que eu vou falar para o meu vizinho. Não dá. Começaram a questionar Pedro: Pedro, cadê a promessa da vinda de Jesus? E Pedro falou: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes está sendo longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Mas virá o dia do Senhor, como o dia do ladrão, como um ladrão, com repetir os estrondos, os elementos abrasados se desfarão, e a terra que hoje existe será transformada.
Irmãos, Deus não está demorando, tudo tem seu tempo certo, Deus não está atrasado. Guarda isso na tua vida. Deus não chega atrasado no teu problema, Deus não chega atrasado no seu retorno. Eu esqueci que eu tinha que voltar. Oh, quem é o seu Jesus, por acaso? Errou a agenda? Ah, estava marcado, não vim. Por isso que muita gente que deu a data quebrou a cara. Porque se ele falou que não tem dia nem hora, é porque não tem. Mas virá. Ele está vivo. Tanto é que o dia que eles viram ele subindo, falou: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus subiu. Não é que ser bobo, rapaz. Ele foi preparar lugar. E assim como você ouviu subir, ele volta. Aleluia, dona Cleusa, aleluia, é muito lindo. É muito lindo. A nossa esperança é nesse Jesus. É nesse Jesus que prometeu que vai e que volta. Terceiro, eu deixei por último, invertendo até a ordem, mas só para fins da gente fixar melhor. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, lá de 1 Tessalonicenses 4. Portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. O que é isso? Chegou, vamos embora. Vamos resolver essa história aí. Ele determina e as coisas acontecem. Ele fala e tudo passa a acontecer. É a palavra dele que dá o start. Guardou aí? Acompanha comigo. Dada a sua palavra de ordem, olha, pode começar. Aí vem a voz do arcanjo, que eu não sei qual é. Se é o Miguel, se é o Gabriel, ou se é outro El da vida. É algum El. Mas é um arcanjo que vai soltar um vozeirão lá. Ressoada a trombeta, vai fazer um barulho. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí vai para diante, 17. Nós os vivos seremos arrebatados aonde? É arrebatado, não é arrebentado não. Presta não, tem gente que fala ler arrebentado. Eu já vi irmãozinho que leu errado. Não é arrebentado, é arrebatado. É como se ele fizesse assim, ó, vem cá, vamos embora. Levado, tomado. Não é ele que desce na terra e vai juntando as ovelhinhas. Ele chega e fala: ovelhas, subam, eu tomo vocês para mim. Arrebatamento é isso, não é? Eu dou um salto e subo. Ele vem e pega. Pastor, mas a gente vai encontrar o Senhor numa nave. Sei lá se é nave, sei lá o que é, mas sei que é dos ares. Está escrito. E eu creio. E se você não crê, você se entende com ele. Mas eu tento imaginar essa cena, é muito doido, irmãos. O trem aqui é bom demais. Você consegue imaginar? Primeiro, você fica livre daquela carcaça infeliz que é pecadora. Pronto, não tem mais pecado. Aí você começa a sentir que está sendo levado nos ares. Você olha para o lado, o irmãozinho que morreu está indo junto. Ah, você está aí então? Bora! Mas que imagem louca, irmãos. Que coisa linda. Que lindo. Entendendo? Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Lembra? Eles, os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Senhor aqui é Jesus nos ares. E assim, vamos dar um rolê na nave. Lê aí lê na tua Bíblia, por favor. E estaremos assim para sempre com o Senhor. Quanto tempo você vai estar com Jesus? Ah, mas vai ficar chato demais. Chato é um pecado que faz você pensar assim: pastor, no céu só vai ter louvor, vai ficar chato. Não, você vai carpir roça lá. Oh Deus do céu!
Você está pensando com a mente de pecado, por isso que você não consegue entender a glória da nova vida. A glória da nova vida não vai ter essas coisinhas. Se vai cantar direito, vai ser bom. Se vai carquilote, vai ser bom. Vai ter trabalho no céu, não fica chateado não. Isso aí é outra pregação, outro dia a gente fala sobre isso. Vai ter trabalho. E vai ser um trabalho maravilhoso. Ah não, pastor, no céu você vai ter louvor. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ter bastante louvor. Mas a gente vai estar com o Senhor. Com louvor, sem louvor, com trabalho, sem trabalho. Eu quero estar lá. Vai ter louvor sim, mas lá não diz que é só a gente cantando 24 horas por dia. Essa é uma tarefa de uma milícia celestial. Depois você pode ver na Bíblia que ele destinou alguns a fazer isso. Mas nós somos a menina dos olhos de Deus, as primícias. O povo que Ele ama, que Ele quer junto dEle. Você entende que Jesus quer você junto dEle? E você vai estar num lugar que eu não sei aonde, outro dia a gente fala sobre isso. Estaremos para sempre com o Senhor. Agora você vai confortar um ou outro. Aí o verso 18. Consolai-vos uns aos outros com quais palavras? Com estas. Você quer ver os consolos esquisitos? Ô Diego, mudando o presidente, tudo vai estar diferente. Esse é um consolo humano. Esse é um consolo esquisito. Isso é pôr a esperança no homem mortal. E o homem mortal é falho. Mas se eu te falo, ô Diego, Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar. Essa luta vai ter fim. Essas coisas esquisitas que a gente passa aqui vai ser superada. Mas não só quando Ele voltar, pode ser até antes, porque Ele prometeu vida e vida em abundância. Entendeu? Lá em João, capítulo 10. O que eu quero dizer para vocês é que essas palavras que deveriam animar aquela igreja, devem animar essa igreja. E se não são essas palavras que te animam, tem algo errado. Você talvez esteja caindo naquilo que os coríntios estavam caindo, que a esperança de vocês resumia somente a esta terra. Você esperava comer, beber, ganhar dinheiro para dormir, comer, beber para ganhar dinheiro para comer, beber, dormir. E não nessa ordem. Nós temos uma viva esperança, por isso que Pedro fala, Deus nos ressuscitou, nos libertou com uma viva esperança. Essa viva esperança tem que ser vibrante, com fé no que diz a palavra, senão ela fica chata. Senão fica uma fé que é meio a palavra e meio o que você quer. Às vezes nem meio a palavra e tudo o que você quer. E aí aquilo que Jesus prometeu, você não celebra. Você não se alegra? Pensa no conforto que pode trazer para alguém que tiveram seus parentes queridos mortos por causa da perseguição pelo Estado Islâmico, que simplesmente mataram porque eram cristãos. Não fizeram mal, não estava guerreando não. Pegou lá, é cristão? É. Vou filmar aqui para os Estados Unidos ver, todo mundo vê, que a gente mata. A gente mata mesmo. Pensa nos parentes que viram os seus parentes mortos por serem cristãos. Se eles tiverem só a esperança dessa terra, é a pior tragédia do mundo. Mas quando eles olham seus parentes sendo mortos porque são cristãos, eles choram, ficam tristes. Repito, choram, ficam tristes. Mas sabem que haverá ressurreição. E que vão encontrar de novo. E que ninguém vai poder eliminá-los. Nunca mais. E você que sofre aí com enfermidades, agora há pouco uma irmãzinha nossa estava falando que uma pessoa converteu e descobriu que está com câncer. É horrível essa doença. É horrível. Jesus não cura, a doença leva. Não para sempre. Não para sempre. Porque o Senhor vai ressuscitá-la no último dia.
Nós vamos orar pedindo a cura. E eu vou clamar pedindo a cura. E você deve orar pedindo a cura. Mas a tua esperança está em novos céus e novas terras, onde habita a justiça. A tua esperança tem que estar com o Senhor, senão vai ficar difícil a caminhada. Por fim, quando eu falo de que a gente deve se animar um ao outro com essas palavras, eu queria unir um pouco com o que a gente disse na escola bíblica. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 7, que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. A nossa boca tem que ser um manancial de vida para animar e confortar o abatido, levantar o caído, fortalecer aquele que está com o joelho trôpego, ajudar aquele que está desanimado. Dia 23, vamos fazer já uma propaganda. Nós vamos falar sobre suicídio aqui. A Bíblia e o suicídio. Dia 23, agora de setembro, se Deus assim nos permitir. Foi solicitado, o pastor Anísio concordou, a gente vai estar dando uma palestra no domingo, às 17h30 aqui na igreja, sobre suicídio e a Bíblia. A Bíblia e o suicídio. A gente vai mostrar um apanhado de textos que talvez tratam de um assunto semelhante e fazer um arranjo assim, de várias passagens que nos mostram como ajudar e prevenir. Mas o que você diz uma família que teve algum parente que partiu desse modo? Isso aí é pecado, vai para o inferno. Deus do céu, se você fizer isso, não diz que você é dessa igreja. Eu vou ter vergonha de você. Especialmente depois do estudo, tá? Você não entende ainda, vem do estudo que a gente vai explicar. Mas se você pegar a dor de alguém e apertar e piorar, não foi para isso que Deus te colocou no mundo, irmão. Deus te colocou no mundo talvez para sentar do lado e chorar junto. A Bíblia diz: chorar com os que choram, consolar o abatido. A própria Bíblia diz que Deus habita com abatido e contrito de coração, e você vai lá e dá uma palavra louca dessa? Para quem já está sofrendo. Desculpa, mas tem crente que perdeu a noção completa do que é o cristianismo. O seu elaborado doutrinário é mais importante do que a Bíblia, do que o amor. Alguém perdeu o emprego e está passando uma dificuldade. Você não é dissimista, tem que perder mesmo. É o capiroto, é o gafanhoto de repente. Não fala que você é dessa igreja, por favor. Faz isso não. Faz isso não. Uma vez o irmãozinho chegou para mim, chegou assim: pastor, não sei o que eu faço. Eu vi a tua mensagem, estou tudo sem graça aqui. Como é que eu faço pôr o meu dízimo em ordem? Eu estou uns 2 anos sem ser dizimista. Você quer pagar tudo? Tudo mesmo? Ô irmãozinho, Deus não quer o teu dinheiro não, para com isso, se arrepende, pede misericórdia. E se Deus te conceder essa graça, daqui para frente, passa a ser fiel, segue a vida. Mas e aí para trás? Ô filho, você não entendeu o que é graça e misericórdia? Aquele irmãozinho achou que tinha que fazer uns pré-datados, parcelamento, um fiéis do dízimo, sei lá. Ficou tudo preocupado. Eu falei: meu irmão, Deus não é esse aí. Esse não é o Deus que eu conheço. Deus que eu conheço é aquele que fala: filho, vai, não peques mais. Tem como você desadulterar? Você adulterou e você desadultera? Tem que você dizimar? Você não tinha dizimado, então agora você vai passar a dizimar o que você não tinha dizimado? Sei lá, alguma coisa assim? Não tem. Jesus falou para aquela mulher adulta: filha, vai, não peques mais, segue a vida, vamos junto, é graça e misericórdia, isso você precisa, para você não morrer com essa aflição do coração.
Jesus te convida a ter uma vida suave, uma vida leve com Ele. O fardo dele é leve, a vida é suave. Não é esse peso que alguns colocam nas tuas costas, não. O fardo de Jesus não é esse. Por isso que fala, consolai-vos uns aos outros. Que palavra você teria de conforto para alguém hoje, agora? Cris, vira para o Diego e fala, Jesus vai voltar, Diego. A gente vai vencer. Somos vencedores. Olha que gostoso se ouvir isso. Aí o Diego fala, mas e as lutas? Vai passar. Vai passar. Entende isso? Crise é a primeira que você enfrenta? Já peguei um punhadinho, estou ficando velho. Já peguei um punhadinho. E vencemos. Mas um tem que ajudar o outro. Marido ajudar a esposa, esposa ajudar o marido, irmão ajudar irmão. Ter palavra de conforto e de ânimo. E não de acusação, não para derrubar. Vamos exercitar isso e ser feliz? Lê de novo essas passagens. Chegando na tua casa, lê de novo. Fala, meu Deus, que passagem linda. Eu vou ser transformado. Eu sou chato, não vou ser mais? É. Tem esperança para Rosângela. Tem esperança, tá vendo? O chato não vai ser chato. A chatice vai ser completamente extirpada. Se você é xarope, não vai ser xarope lá. Mas enquanto não chega lá, tenta amenizar, tenta santificar um pouco. Vai esforçando aí, com a ajuda de Deus. Ajude-se, irmãos. Para atrapalhar já tem muita gente. Para pôr o pé para você cair já tem bastante. Que a gente seja bênção de ajudar um ao outro. Fique em pé, vamos orar. Chegaram alguns nomes aqui para nós: a Giovana, Rose, Silmara, né, dona Silmara, dona Neuza, dona Cleusa, Denise, Brigade, Filomena. Se lembrar mais de algum nome que está a questão de enfermidade, coloque diante de Deus. Depende de algum nome que não chegou aqui para a gente. Como é que está a dona Marta, Tiago? Ah, bom. Deus abençoe. Vamos dar uma. Meu Deus, que palavra linda, Senhor. O Senhor manda que a gente se console um ao outro com a promessa da sua vinda. A promessa que servimos um Jesus vivo. Um Jesus que intercede por nós, um Jesus que cumpre tudo o que prometeu e que não falha e não falhará e não chegará atrasado. Nas nossas lutas, nas nossas dores, Ele está conosco e se faz presente segundo a sua promessa também. Agora, meu Deus, eu peço que se faça presente na vida da Giovana, da Rose, da Silmara, da Neuza, da Cleusa, da Denise, do Rigatti, da Filomena. As enfermidades que eles enfrentam, meu Deus, as lutas que eles enfrentam sejam amenizadas. Pai, que o conforto da Tua presença esteja amparando, trazendo a cura, a restauração. Olha também para essas vidas, meu Deus, que agora colocam esses nomes na Tua presença. Visita esse lar, meu Deus. Abençoe esse homem, essa mulher, que estão com dificuldade nas relações, atritos, que traga ali dentro a paz. Em o nome de Jesus Cristo, seja repreendida toda a força maligna que tenta gerar discórdia, desunião, toda a carnalidade do pecado que quer que a sua vontade prevaleça, que seja afastada em nome de Jesus Cristo. Também, Deus, que venha a bênção sobre aqueles que estão desempregados, que consigam alcançar o seu sustento, para que os empresários também gerem empregos, para que a nossa nação receba a cura do Senhor, perdoe os seus pecados. Deus, traz a cura para o nosso país, traz a restauração para aquele que está abatido, aqueles que estão com um estado depressivo, que estão cabisbaixos, sofrendo, que o Senhor traga o alívio, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.
e assentemos.